tudo bem? Mais uma aula sobre funções orgânicas. Nessa aula nós vamos falar sobre éter e ésteres, ok? São duas substâncias quase parecidas, ok? A semelhança entre eles é que eles são chamados de funções oxigenadas, ou seja, tem um oxigênio entre carbonos, ok? Os ésteres, eles são originários dos ácidos carboxílicos, tá, gente? Então, quando a gente for falar sobre os ésteres aqui, vocês vão ver que o grupo funcional dele lembra um pouco o ácido carboxílico, tá? É meio que você tirar o H do C-OH, tirar o H e substituir por uma outra cadeia carbônica, ok? Então, umas dicas já, tá? O éster, lembra, vem do ácido carboxílico. Então, a estrutura funcional, o grupo funcional do ácido carboxílico te ajuda a pensar no ésteres. O éter, ele é mais simples, tá? A gente costuma dizer que o éter ele é um heteroátomo. O que é um hétero? Hétero quer dizer diferente. Então, ele é um átomo diferente. Certo? Veja, entre duas cadeias carbônicas tem um átomo diferente, é o oxigênio, ok? Aqui é uma cadeia carbônica, aqui é outra cadeia carbônica. Então, o éter, lembra assim, é um heteroátomo, é um átomo que é diferente entre duas cadeias carbônicas, tá bom? Essa é a ideia, essa é a diferença básica entre o éter com o éster, tá? Agora, quando a gente trabalha com a nomenclatura, aí já é um pouco diferente, tá bom? A nomenclatura de um para com o outro. Então, tem alguns detalhes aqui que diferenciam um do outro, então presta atenção, tá bem? Bom, gente, então no material, como vocês viram, eu falo um pouco sobre a função o grupo funcional de cada um, certo? Lá também tem algumas características tanto do éter quanto pro éster, e aí eu foco muito em quê? Na nomenclatura, ok? Que é essa a ideia. Sempre quando a gente trabalha com uma função orgânica, é interessante saber a sua aplicação, onde que eu encontro esses tipos de funções na indústria. 2, como é que eu dou nome para essa molécula, para essa estrutura? E 3, como é que eu faço a fórmula dessa estrutura, uma vez que eu já tenho o nome dele definido, tá bom? Então, quando a gente vai estudar função orgânica, são esses 3 parâmetros que a gente sempre foca, tá bom? Então, se você observar, desde álcool até agora éster, que a gente está quase encerrando, tá? A gente vai estudar sobre os fenóis, ok? E aí a gente fecha com os lipídios, proteínas, tá? Porque já comentei no início sobre carboidratos. Posso até fazer um aulão de carboidratos, lipídios e proteínas. E aí a gente fecha o bimestre também, tá ok? Beleza? Então, esta é a ideia. Pensa assim, são esses 3 parâmetros que a gente avalia quando a gente vai estudar função orgânica, tá bom? A aplicação, gerar a fórmula, dar nome, tendo a fórmula, que é o caso que a gente vai fazer, ou eu tenho a nomenclatura, tenho o nome da substância e aí eu apresento a fórmula, tá bom? Então vamos lá, gente. Nomenclatura. Como é que funciona a nomenclatura para o éter? Então, eu aproveitei o grupo funcional para ser um rascunho para a gente entender como é que funciona o esquema da nomenclatura. Então, quando eu coloco esse R e R', tanto R quanto R' corresponde a uma cadeia carbônica, tá? Então, pode ter, lógico, sem exagero, pode ter 20 carbonos para lá, 30 carbonos para cá, independente, diferente, tá? Você vai dar o nome pro lado direito e pro lado esquerdo. E aí, seguindo a regra de nomenclatura para o éter, tá? Então, R e R', tanto para éter quanto para éster, corresponde à nossa cadeia carbônica, tá bom? É uma forma simples que a literatura traz para ficar simples para vocês, tá? Então, como é que funciona? Vamos dizer assim, esse R do lado esquerdo do oxigênio, a gente vai seguir a mesma regra do número de carbonos. Quais? Todas que eu ensinei até agora,
para as nomenclaturas das suas respectivas funções. MET, um carbono, ET, 2 carbonos, cuidado, MET 1, ET 2, PROP 3, BUT 4, PENTES e assim vai indo. Então, essa lógica, essa ideia vai ser mantida para o lado esquerdo do oxigênio, para o nosso R, beleza? E para o R' também, eu chamei de hidrocarbonetos. O que é um hidrocarbonetos? É uma substância composta de hidrogênios com carbonos, tá bom? Então a ideia vai ser a mesma, obedecendo também ao número de carbonos, tá? Então como é que funciona? Então eu vou fazer passo a passo para você a forma que a gente vai dar nome para o ET. Então eu vou pensar primeiro, então assim, ó, desculpa, vamos lá. Número de carbonos tem que ter oxi, certo? E depois o hidrocarboneto. Então vamos lá. Lado esquerdo, quantos carbonos eu tenho? Eu tenho um carbono, então vai ser MET, certo? O O vai ser o oxi. E aí, o hidrocarboneto vai ser o quê? O que é um CH3? Metano, ok? Então, se a gente somar essas três informações, vai gerar o quê? Um metoximetano, ok? E aí a gente faz o mesmo esquema aqui embaixo. Pro lado de cá, MET. Aqui tem um oxi, 1, 2, MET, ET, etano, ok? Etano. Então, você faz uma somatória e isso gera o quê? É tudo junto, tá, gente? Opa. Metoximetano. E assim vai indo, tá? Por exemplo, vamos colar aqui um outro exemplo aqui, um terceiro. 1, 2, 3. O heteroátomo. 1, 2, 3, 4. Ok? Meio torto aqui é meu exemplo, né? Aí vamos completar com carbono. CH3, CH2, 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 CH2 e fecha com CH3. Então, vamos lá. Lógico que eu não coloquei 20 nem 30, tá? Coloquei um exemplo mais dentro, tá? Do tamanho do meu quadro, ok? Então, 1, 2, 3, MET, ET, PROP. Depois, o oxi. Lembra? Veja que o oxi sempre vai corresponder realmente a esse, o oxigênio, entendeu? E aí, 1, 2, 3, 4, MET, ET, PROP e BUT. O hidrocarboneto é o butano. Faz a somatória dos caras aí e vamos gerar esse nome bem feio. Propoxibutano, tá? Então vamos lá. Propoxibutano. Então veja aí esse exemplo que eu coloquei. Então, a nomenclatura aqui é bem simples, tudo bem? À esquerda, o número de carbonos, à direita, do oxigênio, o hidrocarboneto correspondente, lembrando que entre um e outro tem o oxi que tem que ter, tá? E aí você faz a somatória dessas três informações e sai o nome do teu éter, tá? O que é interessante, que pode cair aí, né, lá na prova bimestral agora, que acabamos de fazer a mensal para os alunos que fizeram mensal, ok? Eu posso pedir, eu vou dar um nome, e aí vai estar tudo misturado, hein, gente? Um aldeído, uma acetona, um éter, um ácido carbônico. Eu vou dar um nome, e aí eu quero que você converta o nome na fórmula, entendeu? Esse é o terceiro parâmetro que eu comentei com vocês, tá bem? Então, tendo o nome, qual é a fórmula correspondente a essa nomenclatura? Tranquilo? Bom, vamos pro éster agora, gente. Vamos pro lado de cá. Como eu falei, o éster ele é derivado do ácido carboxílico, tá?
Se você não lembra, o grupo funcional de um ácido carboxílico, gente, era isso aqui, ó. Um C dupla O, OH. Certo? Isso aqui, ó, era o grupo funcional do carboxílico. Então, veja, ó, C dupla O, O. Então, o que aconteceu foi que esse hidrogênio aqui foi substituído por um R', certo? O que é tanto R como o R', tanto um quanto o outro? A lógica é a mesma para o éter, são cadeias carbônicas, e são elas que te auxiliam a fechar o nome do composto para os ésteres, ok? Então, o que acontece? Aqui eu fiz bem simples, tá? Inclusive até no material eu fiz igual. Eu aprendi assim, éster, eu coloquei na minha cabeça. Assim como o éter eu coloquei na minha cabeça, juro. E eu aprendi assim, éter, heteroátomo, oxigênio é o diferente. Éster, ato de ila. Eu decorei isso e nunca mais esqueci. Não sei como, gente, mas eu sei que é ato de ila, tá? Para ser mais específica, nos vestibulares da vida, ato lembra rato, então eu falava rato de ila, entendeu? Só que lógico que não é rato que eu vou pôr aqui, tudo bem? É ato, número de carbonos, o hidrocarboneto, ato de, número de hidrocarboneto, finalzinho ila, tá? Vamos ver aqui. Então vamos lá, gente. Lembrando da mesma forma do ácido carboxílicos, tá? Você tem que contabilizar a sua cadeia carbônica, o carbono presente na dupla O, tudo bem? Como assim? Veja, isso aqui, ó, do lado de cá, tem um carbono, certo? Do lado de cá, onde? Vamos lá. Veja que no éter eu vejo o número aqui, eu vejo esse R e comparo com R'. Porque eu verifico que está entre oxigênios. Lembra? Funções oxigenadas. Da mesma forma o éster. Isto e isto entre esse carbono. A professora tem tem um C lá, não tem problema. A gente está focando em funções oxigenadas. Então, tem um C lá, mas tem um oxigênio que separa esse R daquele R'. Tudo bem? Tá? Então, eu vou verificar esta cadeia e esta cadeia, assim como esta cadeia e esta cadeia. Então, o que eu faço? Veja que esse carbono que traz a dupla O, ele também vai entrar nessa minha cadeia, tá bom? Não exclui ele não, senão a nomenclatura fica errada. Então, como é que fica o nome? Um carbono é met. Ok? Então, como é que fica o nome? Metanoato de metietipropilo. Tá? Olha o I aqui. Depois, 1, 2, 3, metietipropilo. Agora aqui é propanoato de 1, 2, 3, propilo. Tranquilo? E vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o mesmo exemplo que eu dei do éter para um éster. Então veja, era 1, 2, 3 carbonos aqui e pro lado de cá eram 4. Então, vamos colocar assim, ó. 1, 2, 3, dupla O, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Vou focar nas quantidades de carbonos. Não vou completar nesse aqui, só para a gente ganhar tempo. Não vou completar com hidrogênio. Porque quando a gente faz a nomenclatura, é mais a quantidade de carbono que nos interessa, tá bom? Mas veja, lá na bimestral, quando eu pedir a fórmula, gente, é o seguinte, vai ter que completar com hidrogênio, tá bom? Então, aqui eu tenho uma cadeia carbônica e depois eu tenho outra cadeia carbônica, ok? Então, eu tenho 1, 2, 3, mais uma vez, propanoato de, veja o ato,
1, 2, 3, 4. Butila. Ok? Então, qual é o nome desse éster? Propanoato de butila. E assim vai indo, gente, tá? Então, essa é a regrinha de nomenclatura para os ésteres, ok? Veja que não é muito difícil, tem que praticar para você pegar o jeito, tá bom? Bom, vamos lá. Aplicação de éter e éster na indústria. Os ésteres, indústria alimentícia e indústria farmacêutica, certo? E os éteres são usados como anestésico na medicina, certo? E também como solvente nas indústrias que produzem tintas, ok? Então é isso, tá? Qualquer dúvida, pessoal, fico à disposição pra gente fazer uma videochamada, se você achar interessante. Se isso for te ajudar, veja que eu tenho uma lousa aqui, eu posso te ajudar de alguma forma, às vezes, mesmo à distância, tá bom? Dúvidas, estou no WhatsApp, façam a atividade e envie dentro do prazo, tá bom? Um abraço, gente!